Hoje, para você trabalhar, em consequência do trabalho de profissional remoto, veio o fato de que a sua ferramenta de trabalho hoje é o Instagram, praticamente, né? E eu vejo isso diariamente, que agregou assim o seu conhecimento hoje de marketing. Não vou falar marketing digital, porque esse tema ele leva a outras coisas, mas o seu conhecimento de marketing pessoal através de uma rede social, ele tá num nível que, tipo, eu acho sensacional, assim, eu não consigo achar uma palavra para explicar, porque mudou a minha visão de rede social. Eu sempre fui uma pessoa que achava que rede social era eu falava, o mercado livre de pessoas, né? Onde você vendia quem você era e o seu estilo de vida. E quanto eu fui ficando mais velho, isso foi deixando de ser interessante para mim. Importante. As minhas redes Sim. sociais caíram em tamanho. Ostracismo. E daí, olhando a Ju trabalhar e ver assim como é usar uma rede social, uma tecnologia para você se vender profissionalmente, né? E assim, não sei se as pessoas sabem, mas basicamente o branding da Whiskyholics, o Instagram da Whiskyholics, ela é praticamente a revisora técnica ali, porque não pensem que esse ogro aqui ia pensar em fazer um post colorido, um verdinho, um amarelinho de cada vez, né? Ia ser tudo preto e branco, coitado. Cara, pra você ter ideia, Não é front-end a parada o dele. logo do Whiskyholics, que é os dois bonequinhos feitos de copo de O whisky, copy ali. a minha Aham. primeira opção era um copinho de whisky escrito Whiskyholics. Aquilo parece o Robocop na minha cabeça, só pra Virou deixar aqueles claro pra você. bonequinhos por causa dela, mas assim, eu queria entrar nesse disclaimer com você, tipo, dessa vivência que você está tendo com o Instagram e essa vivência que você está tendo com rede social, com o seu próprio marketing profissional dentro da rede social, eu acho um tema interessante para a gente tratar, sabe? Para a gente colocar aqui. Mas o que você quer que eu fale sobre isso? É um tema Não, eu quero que bastante você fale assim, abrangente. o ponto assim, é o quanto agrega, porque são duas profissões separadas, se você parar para pensar. Eu Você falar gostaria, de assim, de. marketing e educação física e personal são duas coisas que você olha e você fala, não casa. Mas o quanto você tem Veja, que casar as eu duas vou. coisas e chegar no nível de estar profissional nas duas para você conseguir, tipo, para você executar a sua profissão, sabe? Pode falar disso. Ó, deixa eu tentar. O que eu queria complementar do Fabão, que eu acho interessante você falar um pouco, é o seguinte, veja. Quando você fez faculdade, você já está na tua segunda. Mas quando você fez sua faculdade de educação física, você tinha marketing. Você aprendeu a como vender o teu produto. Você foi educada e treinada dentro da faculdade para trabalhar para outros, por exemplo, entende? Sim. E não para desenvolver o seu próprio trabalho, fazer esse marketing, montar toda essa estrutura. Então você teve que descobrir isso sozinho, porque eu duvido que na faculdade tivesse nenhuma optativa, nenhuma eletiva para te ensinar a fazer isso, percebe? Porque isso acontece em outras faculdades também. Então você não tem uma matéria de inovação na faculdade, entende? Então como que foi para você chegar nesse momento e dizer assim, poxa, tá, mas eu não quero continuar em academia, eu quero fazer meu próprio negócio, eu quero fazer um negócio diferente. Como é que eu faço, entendeu? E aí essa construção que eu acho legal, se puder comentar, eu acho que é isso que o Fabão quer, não sei pelo que eu entendi, para Isso você mesmo. explicar pra gente, entendeu? O quão inovador é o fato de que, assim, basicamente teve que aprender outra profissão para dar esse É, curso. É esse ponto que eu quero chegar, casando com o que o Elias falou. Porque a gente não trata como comum inovar nessas áreas, a gente acha que inovação é coisa de tecnologia, não é? e olhe lá ainda. Na faculdade a gente não aprende mesmo a como divulgar os nossos próprios serviços, né? A gente teve essa matéria de gestão esportiva aí, mas é uma coisa mais geralzona. A gente teve empreendedorismo e plano de negócios, mas era aquela matéria de 2 meses ali completamente online que não servia para nada, que a gente só fazia as questãozinhas para poder tirar nota e depois fazia a prova no computador lá para poder passar, que ninguém dava muita bola. Recebia um PDF e a prova não tinha nada a ver com o PDF. Só quem me ajudou a estudar sabe. E, e eu cheguei assim, eu me formei e eu cheguei naquela do o que eu faço agora, que eu acho que acontece com todo mundo quando a gente se forma, né? O que eu faço agora? Eu sempre fui aluno a vida inteira, agora eu sou um profissional. O que eu faço da minha vida agora? E por causa de tudo aquilo que eu contei, que eu passei em academia, de ficarem me fiscalizando, de que
queriam dizer o jeito que eu tenho que andar, o jeito que eu tenho que deixar minha mão, o jeito que eu tenho que prescrever treino, o jeito que eu tenho que explicar para o meu aluno como ele faz um exercício. Eu entrei naquela eu não quero voltar a trabalhar em salão de musculação. Porque como estagiária, eu ainda tinha direito a trabalhar tipo de 4 a 6 horas no máximo. Agora, como profissional, eu vou ter que trabalhar 8, e eu não quero. Não quero ficar 8 horas dentro do salão de musculação. Não era o meu desejo. Aí eu pensei, vou começar como... Eu ainda tava naquela do tipo, putz, acho que eu vou ter que trabalhar no salão por pelo menos uns anos aí para poder fazer a minha cartela de clientes e tal. Mas eu não tava com vontade. E aí eu esperei até sair o meu registro, porque a gente só pode trabalhar quando tiver com o registro, né? Eu peguei o meu registro em janeiro, comecei a me preparar ali no finalzinho de janeiro, foi dia 31, acho que foi de janeiro que eu peguei o meu registro. 2020. Quando foi fevereiro ali, já deu coronavírus de lá, coronavírus de cá, eu ainda tava na correria de buscar os meus clientes, pum, pandemia. Nossa. O que eu faço agora? Eu nem consegui o meu primeiro aluno como uma profissional formada e já caímos numa pandemia e eu não posso mais trabalhar. Daí, E agora? cara, aí foi que eu conheci aquele professor que eu falei, que é bem grande lá, que tava dando treino em casa. Ele já tinha a plataforma dele online, onde os alunos entravam, pegavam o treino, viam os vídeos e tal. Ele faz live uma vez por semana para tirar dúvida com os alunos. Então a galera entra ali, manda dúvida no chat, e ele responde na hora, demonstra os exercícios, como mudar ali na hora. Então eu fiquei, cara, eu acho que eu vou ter que ir para um caminho desse aqui. Só que como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou chegar para as pessoas e vou falar, então, quer fazer uma consultoria online? Não Ela nem tem sabe o que como. significa. Não. E aí eu tinha o perfil que eu tinha feito no Instagram ali, voltado para o fitness, e que tava meio abandonadão. E aí eu acabei ficando bem próxima desse professor e tal, a gente trocava ideia no WhatsApp. Pra mim, na época, foi um luxo, porque ele é, tipo, personal dos atores da Globo, assim, e eu tava super me achando, tipo, cara, eu sou muito amiga dele. E daí ele pegou e chegou e falou pra mim assim, cara, tá na hora de você profissionalizar o teu perfil. Porque o que tinha no meu perfil? Foto do que eu comia, foto minha treinando, foto no espelho, coisa assim, aquele perfilzinho bem de blogueira, assim, sabe? Só lifestyle. Ele falou, cara, você precisa profissionalizar o teu perfil. E aí eu cheguei e fiquei tipo, meu Deus, o que eu preciso fazer pra profissionalizar o meu perfil? Aí eu tive que começar a ir buscar nessa galera que produz conteúdo. E que ensina como produzir conteúdo, né? O que eu posso fazer? Ah, você tem que gerar valor para as pessoas que te seguem. Como é que eu gero valor para essa galera? Você tem que dar alguma coisa para eles de grátis. Alguma coisa a galera quer de grátis. Aí vem o embalde marketing, aquela história toda, né? Daí foi tipo, não, você tem que produzir conteúdo. Como é que eu produzo conteúdo? Ah, dá para fazer em texto, na legenda, dá para fazer em texto na imagem, dá para gravar vídeo. E você vai se descobrindo ali, e é um processo, né? Do jeito que ele falou, assim, parece que eu tenho 1 milhão de seguidores e que eu sou muito especialista em marketing, mas não é assim, estamos caminhando. Mas eu já entendi que a galera, eu preciso entregar alguma coisa para essa galera. A galera não quer ver mais uma pessoa, principalmente uma profissional de educação física, só postando foto dela na frente do espelho. Magra, como é que eu faço para ficar magra igual Como é que você? eu chego ali, né? Aí, por exemplo, hoje, o post que saiu hoje é o guia, eu coloquei lá um guia de como você montar pratos saudáveis. Tem 4, 5 paginazinhas ali, como é que você monta um café da manhã saudável, um almoço, o lanche e um jantar. Esse post dispensa um nutricionista ali, um acompanhamento do nutricionista? Não. Mas para quem não tem condição, ela consegue se virar em casa com aquilo ali. Uhum. Ela não vai ter específico, vai ser um pouco mais difícil, ela vai ter E que você vai adaptar bem. formando mostrando que você entende do assunto, né? Você vai construindo a tua Exatamente. base ali. Eu entendo desse assunto. Isso é o que as pessoas procuram, né? Eu posso confiar nela, ela sabe o que ela tá falando, entende? Porque currículo hoje todo mundo põe qualquer coisa, né? Exatamente. E isso me instigou a estudar mais, porque agora eu quero gerar mais conteúdos, daí a galera vem, tipo, eles vinham e me perguntavam muito, e jejum intermitente? Cara, não faço ideia, eu nunca parei. Vou estudar, fui estudar e ler, entender, funciona, não funciona, emagrece mais rápido, não emagrece? Como é que funciona? Se você quiser saber a resposta, você vai lá no meu feed, porque a resposta está lá, se o jejum intermitente aí emagrece por mais. aí, é isso aí. Eu posto sobre isso, entendeu?
E Viu? agregou pra mim. Agregou pra Uhum. mim. Eu comecei a ter que estudar. E, tipo, não estudar, ler aqueles Resumo da Wikipedia. sitezinho, aquele Sim. sitezinho ali que você busca no Google. Eu tive que ler artigo, eu tive que começar, tipo, a buscar artigo no PubMed, assim, para entender o que é que a galera quer, e eu preciso sanar essas dúvidas dele. Daí começa a vendendo uma coisinha grátis aqui, você vai entregando um negocinho grátis, daí, tipo, já tem uma galera que me vê treinando nos stories e vem, tipo, quanto é que é o teu personal? Pô, ela ensina como faz, ela faz na vida dela, e eu queria fazer com ela também. E é assim que vai indo. Porque a pessoa se identifica com você, com o teu método, com o que você diz, porque a pessoa ela quer criar um vínculo no final das contas. Sim. E assim, por que eu abri daquela maneira? Não foi pra fingir que você tem 1 milhão de seguidores, não foi por causa disso. Mas está no caminho, esse é o Você está plano. no caminho, né? Sempre tá olhando, o Skiholics vai ser grande, Sim. vamos ter 1 milhão de seguidores aqui, vai ter 1 milhão de seguidores no perfil dela. Mas assim, o ponto que eu quis abrir foi exatamente para gerar esse storytelling. E por que eu fiz aquela brincadeira com ela que faz a revisão aqui do Skiholics? Assim, toda essa necessidade que você contou, que te levou a aprender, a procurar, a buscar, basicamente te abre um novo leque de opção profissional. Porque, veja, o Skiholics não tem nada a ver com educação física. Sim. É um podcast de 3 idiotas que só bebem, não, brincadeira, não só Eu não bebem. bebo. Assim, Eu não é um bebo. podcast de happy hour, pra gente falar, a gente fala muito de inovação, fala muito de trabalho corporativo, fala muito dessas coisas. Tá bem longe de educação física, mas assim, você conseguiu ajudar muito. A gente não pagou ainda, porque o Skiholics é pobrinha, mas um dia a gente vai pagar. Mas você conseguiu ajudar muito no nosso branding, você conseguiu ajudar no Instagram. A maneira como o Instagram do Skiholics é pensado hoje é totalmente pautada nos conhecimentos que você adquiriu dentro desse teu estudo para educação física. E o ponto que eu queria levantar é esse, do tipo, o quanto toda essa movimentação, essa adaptação que você foi fazendo para o remoto, para ter uma nova ferramenta, para buscar uma nova tecnologia, hoje te abre até a opção de, se você quiser, trabalhar com isso em ambientes que nem tem a ver com a sua formação. Por quê? Porque está gerando uma especialidade muito grande nesse ponto. Né? Sim. Social Geração de media, né? A conteúdo, galera né? que cuida do perfil dos outros. Sim. Sim. Um dia a gente paga, tá? Me paga em lanches, me dá o meu BK vegetariano. Toda sexta. Eu tô Na feliz. verdade, na verdade, eu tenho que aprender a parar de te pagar em gato, porque já tem gato demais aqui em casa. Sim. Não, mas Gato. assim, eu acho sensacional, porque pra mim, quando eu pego pra comparar o primeiro logo da Whiskyholics e o logo atual, tá certo. Ele é simples, por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar uma ferramenta mais robusta e foi num Canva grátis ali. Mas ele é outra vida, tem um fundo, é pensado. Você sempre tá me questionando de padrão de cores. Quando que eu ia pensar em padrão de cores? Tá sempre me questionando padrão de cores e faz diferença. Existe padrão de cores? Paleta de cores. Meu Deus, Viu? Eu não não sei tem nem só falar, preto e branco? Isso é muito complexo. mas é diferente. Eu questiono ele porque a paleta de cores gera identidade visual. Claro. Aí a galera bate o olho e fala, cara, essa cor é do Whiskyholics. Ela não Isso. precisa ver lá em cima o Whiskyholics. Escrito, Tipo, não, eu já sei de quem é. Então é muito importante gerar identidade visual. A galera. E daí, se alguém te copiar, a galera já fica tipo, olha lá, ó, isso aqui faz igual a você. Copiou, Eu já vi isso aqui em outro lugar. E eles Isso falam me lembra algum mesmo. lugar, é? Aham, e eles falam mesmo. Sinto cheiro de cópia. Alguém me Aham. copiou. Eu acho que vocês estão fazendo igual o arroba fulano de tal. Eles comentam, eles marcam, eles estão nem aí. A galera É, o da internet pessoal gosta não. de treta. O pessoal quer baderna, cara. Ninguém respeita Aham. ninguém, cara. O Né? pessoal quer confusão. E faz muita diferença, porque se não fosse por esse ponto de vista seu, eu não teria, a gente não teria nem o Instagram do Whiskyholics. Lembra que eu queria fazer só no meu. Eu vou divulgar no meu. E faz diferença, porque a identidade é outra. A identidade do Fábio é uma, a Sim, eu identidade do fiz. Whisky é outra. Fiz ele pesquisar lá. Falei, ó, vai no perfil do podcast tal e vê quantos seguidores tem. Ah, tem tantos. Agora vai no cara que apresenta pra você ver. Tem bem menos. Falei, então, porque tem gente que não tá interessado na sua vida, tá interessado no podcast. Sim, Então a galera. e faz diferença, porque agora que eu estou começando a organizar lá e já tem paleta de cores para o que é informativo, para o que é publicação de. Não esqueci essa palavra.
de anúncio de próximos convidados e tudo, fica agradável para mim ou para eu? Para mim, né, fica agradável para a pessoa que está montando, porque gera um padrão, e o padrão é agradável para o nosso cérebro. E fica naquela correria, eu acho legal. E eu via você fazendo isso e eu não entendia que isso acontecia, e agora eu vejo. Entra naquela do tipo, nossa, vai entrar um post novo, e daí vai movimentar os outros, e quando eu olhar o meu feed, ele vai estar organizado, vai ter feito uma cruzinha ali. E é Uhum, interessante, porque se isso gera em mim, para a galera que está acompanhando, gera também. Pode parecer que é besteira Uhum. você querer organizar as cores do feed e tal, mas faz diferença. Faz diferença a maneira como você faz. escreve story, como você coloca, né? Isso é Legenda em story. Eu fui aprender há pouco tempo atrás que você legendar o que você está falando é muito importante, porque o público surdo não tem contato nenhum com o que você está falando no story se você não legendar. Então, quando eu estou Sim, falando faz alguma coisa, sentido. principalmente quando eu estou falando coisas importantes, tipo, esses tempos atrás estava falando sobre jejum prolongado. Você tem que legendar, porque senão você não aproxima o público surdo, porque eles não vão saber nada do que você está falando no stories. Uhum. É Eles também difícil precisam fazer uma fazer leitura exercício. labial por vídeo. Sim. Sim. Então é importante legendar, ter escrita. O Instagram atualizou a plataforma recentemente no IGTV, ele já gera legendas automáticas, o que facilitou muito, né? Você não precisa legendar um vídeo de 10 minutos. Mas no Nossa. Story ainda não tem essa opção. E são 4 vídeos de 15 segundos que você pode fazer de uma vez. Então, se legendar 15 segundos ainda é mais fácil do que legendar 10, né? Mas a galera ainda não pensa nisso, por exemplo. Como é que um público surdo vai ver, vai entender o que eu tô falando nos meus stories? Tem que legendar. É complexo. Quando a gente para de. Eu gosto da moça que eu sigo lá, que ela fala que é pra gente parar de usar o Instagram como adolescente e começar a usar como profissional. É pensar nisso. Como é que o público surdo, como é que eu atendo esse público, como é que eu falo disso? É você parar de ficar só rolando feed ali sem nada para fazer. Começar a usar o negócio mesmo, tá ali disponível para fazer você ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. curtiu a consultoria online para você começar a fazer. Instagram de cerveja, Elias. Vou fazer um Instagram de cerveja. Mais Bora! um mês. Cara, Mais um mês. conhecimento você tem, você acabou de receber uma consultoria grátis de uma É profissional aí, De agora, agora a hora pode de grátis. aplicar. De começar grátis. é agora, porque se, ó, vamos lá, de novo, eu falei isso pro Fábio esses dias, se você posta uma cerveja no seu story e um perfil grande te reposta, a galera chega lá no teu perfil, não tem nada, eles não ficam, a hora de começar é agora, tem que começar a Tem que ter produzir conteúdo conteúdo, né? Você agora, tem que ser constante. Tem que Sim. você colocar tem que ter a bastante tua coisa lá. vitrine ali já. E, cara, você é a nossa aposta para conseguir patrocinador aqui pro Skiholics, cara, porque Precisamos de cerveja É, nesse negócio, cara. da Senão. maneira como a gente ataca as empresas tradicionais aqui, a empresa não vai patrocinar a gente, vai ser cervejaria, né? Ah, é? Então, não podemos falar mal da Ambev. Se falar mal da Ambev, lascou. Já perdemos o patrocínio, então. Mas a Ambev é para enlatados, a gente fala da cerveja, a gente Cerveja chama de coisas artesanal. Eu quero artesanais, inovação. exatamente. É é, disso que eu tô falando.